quer que nós prosperemos em todas as áreas da nossa vida. E quando eu vim para a igreja, eu tinha muitas dúvidas de como era servir o Senhor, se de fato quem serve o Senhor é próspero, ou se essas pessoas que servem o Senhor vivem mais no deserto. Eu até ouvia algumas mensagens de deserto, e eu ficava no meu coração queimando, e aí veio em mim um desejo muito grande de ler a Bíblia, de buscar conhecimento, de me aprofundar mais na palavra de Deus. E tem alguns versículos aqui da palavra de Deus que no início da minha conversão e até hoje mexe muito comigo. Eu quero compartilhar com vocês, amém? O livro de Romanos 8:28 diz o seguinte, não precisa abrir ainda, tá, irmãos? É só a introdução mesmo. O Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É linda, não é essa palavra? 1 Coríntios 2:9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Irmãos, nós amamos o Senhor, não amamos? Quem ama o Senhor Jesus aqui, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus, eu também amo. Olha só, eu profetizo que essas palavras vão se cumprir na vida da igreja, amém? Porque aqui está dizendo que é para aqueles que amam o Senhor, amém? É aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Estas palavras são para essas pessoas. Essa palavra que eu li aqui é uma palavra que alcança a igreja do Senhor, alcança o povo de Deus. E tem uma passagem também que mexia comigo e ainda mexe. Pedro, um dos discípulos de Jesus, eu creio que muito ousado. Eu observo que as perguntas mais difíceis, as pessoas, os outros discípulos pediam a Pedro para poder fazê-las para o Senhor. E Pedro também um certo dia chegou diante de Jesus e falou o seguinte, falou, Senhor, o que é que eu vou ganhar para te servir? Eu deixei casa, deixei meu pai lá pescando sozinho no barco dele, e eu estou te seguindo, o que é que eu vou ganhar? Pensa fazer uma pergunta dessa para o Senhor, né? Tem que ser muito ousado, né? E o Senhor falou, Pedro, nenhum que tenha deixado casa, que tenha deixado pai, irmãos, mães, casas, por causa do reino, por causa da minha palavra, todos estes receberão 100 vezes mais, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, todos estes receberão 100 vezes mais do Senhor, aqui neste século, e receberá futuramente a vida eterna, amém, irmão? Não é grande essa palavra? Não é algo tremendo para nós? Amém? E um dos privilégios do homem hoje, que eu vejo, é pregar a palavra de Deus. Acho que é um privilégio muito grande para a pessoa que começa a buscar mais entendimento, mais de Deus na sua vida. E esta pessoa eu tenho comigo que é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que de fato é próspera nesta terra, amém? E eu só estou aqui porque um dia alguém pregou a palavra de Deus para mim, amém, irmãos? E eu quero falar para vocês, aquele discípulo que muitas vezes está dando trabalho para vocês, um dia também estará aqui honrando vocês e pregando a palavra de Deus, amém? Irmãos, e o propósito desta palavra é pregar o Evangelho de Cristo, é pregar aquilo que Jesus nos ensinou. E eu lendo a palavra de Deus, observando que nos 4 evangelhos, no evangelho começando Mateus, Marcos, Lucas, até João, Jesus começou seu ministério fazendo discípulos e pregando uma palavra específica para o início do seu ministério. Agora eu gostaria que vocês abrissem para a gente compartilhar essa palavra de Deus, amém? Mateus 4:17 diz o seguinte: desde então correu Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava todos. Amém? Irmão, então Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou pregando o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. E antes dele, nós observamos que um grande profeta se levantou na nação de Israel, antes de Jesus, para preparar o caminho para o Senhor. E este grande profeta, este grande homem de Deus, o ministério dele basicamente se resumiu em pregar o arrependimento. João Batista, o ministério dele foi pregar o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Amém, irmãos? Quando nós lemos esta passagem, quando nós nos dispomos a pregar a palavra de Deus, eu tenho sentido no meu coração, tem queimado forte, que o Senhor nos capacita, é o Senhor que nos fortalece, porque não é fácil pregar para uma igreja desse tamanho. Se não for o Senhor, a gente não prega mesmo, amém? Então, quem capacita é Deus, quem traz a palavra é Deus. E nós observamos que aqui a palavra de Deus também, no livro de João 14:12, diz que todo aquele que crer em Jesus também fará as obras que ele fez, e as fará ainda maiores. Amém? Irmãos, aqui é muito profundo este negócio. Jesus aqui está nos desafiando a fazer a mesma obra que ele fez, e ele nos deu autoridade. Ele diz que aquele que crê fará obras ainda maiores. Amém? Quem crê no Senhor Jesus aqui, levanta a mão. Amém, irmãos? Então olha para a mão de vocês aí, olha para a mão direita aí de vocês, olha com muito amor para essa mão, e vocês vão repetir comigo a seguinte frase: eu tenho nas minhas mãos a autoridade de Deus para curar todas as enfermidades, para libertar os cativos do diabo. Amém, irmão? Essa autoridade está sobre a sua vida, igreja. Amém? O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele habita dentro de você. Amém? Põe a mão no seu coração aqui. O Senhor Jesus habita dentro de você e te deu autoridade. Você tem a autoridade de Deus, sabia? Quando no livro de Atos 1:8, quando aquele povo de Deus recebeu o Espírito Santo, foi manifestado ali grande poder sobre o povo de Deus. Amém, irmãos? Então vocês têm poder, vocês têm autoridade nas mãos de vocês para fazer as mesmas obras que Jesus fez. E eu olho para o Senhor, eu olho para Jesus e fico observando o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem nos guardado, tem nos protegido. Eu sou um testemunho vivo do quanto Deus tem feito na minha vida, depois que eu comecei a servir o Senhor. Jesus falou para Pedro que seria 100 vezes mais, mas eu quero te falar, 100 vezes mais é o mínimo, amém? O Senhor geralmente surpreende, Ele tem me surpreendido. No meu caso, o Senhor tem me abençoado mais de mil vezes mais.
E ainda por cima eu vou morar com o Senhor o dia que Ele me chamar. Isso é bom demais, né? O cuidado de Deus com o homem é muito grande. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem, aonde Ele colocou o homem? Vocês se lembram da criação de todas as coisas? O Senhor colocou o homem num jardim, jardim do Éden, e Ele deu autoridade para Adão. Ele falou para Adão: Adão, eu te dou autoridade, eu te abençoo. Deus soprou as narinas de Adão, o abençoou e falou: eu te dou autoridade, você vai governar todas as coisas, você vai administrar tudo isso aqui. Adão, você tem autoridade sobre todos os animais. Adão, tudo isso aqui é seu. E Deus deu para ele sabedoria que nenhum homem hoje tem. Ele colocava o nome nos animais e lembrava de todos os nomes. A mente dele agia no nível superior, no nível acima do nosso. E Deus deu tudo que o homem precisa para sobreviver, Ele deu para Adão. E Deus deu para ele aquele local maravilhoso. Ali tinha plantas maravilhosas, todas frutíferas. Ali tinha um rio enorme, que deste rio formava 4 braços, e nesses 4 braços, nesses 4 mananciais, a palavra do Senhor diz que ele tinha todo tipo de pedras preciosas, e Adão nadava naquele rio, e ele tinha todo tipo de peixe ali, ele tinha tudo que precisava para viver bem, ele tinha a presença de Deus toda tarde o Senhor chegava ali, conversava com ele, conversava face a face com ele, e aí eu creio que ele, olhando para os animais, ele viu que sempre tinha um casal, e ele estava sozinho, aí ele falou: Senhor, está faltando alguma coisa. E aí o Senhor deu para ele uma mulher, uma bela mulher, uma mulher linda. E aí ele ficou totalmente feliz. Ele recebeu tudo que tinha para receber de Deus. Amém, irmãos? Irmão, Deus tem o melhor para a igreja dele. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele nos ama tanto. Ele quer nos dar o melhor. Ele quer nos dar a paz. Ele quer nos dar alegria, Ele quer nos fazer prosperar no nosso trabalho, Ele quer nos fazer, meus irmãos, grande diante de todas as pessoas. Nós nascemos foi para administrar, assim como Adão administrava, nós também somos administradores do Senhor, amém? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Então eu fico olhando aquela vida maravilhosa dele, aquela vida tremenda que ele vivia com a sua esposa. Ele tinha toda a alegria do mundo para viver bem, não lhe faltava nada. Os frutos daqueles locais produzia comida em abundância. E eu fico observando o quanto ele era um homem feliz diante de Deus. Ele tinha a presença de Deus na vida dele todos os dias. E infelizmente, um belo dia ele perdeu a presença de Deus. Irmãos, ele perdeu a presença de Deus, isso é forte, né? O que foi que aconteceu com ele que o levou a perder a presença de Deus, irmãos? O que afastou ele de Deus foi o pecado. O pecado fez com que ele perdesse aquela vida de prosperidade, aquela vida de vencedor, aquela vida de homem de Deus, aquela vida de vitória, e ele passou então a viver uma vida de derrota. Não é isso, irmão? A gente que conhece a palavra de Deus sabe disso. Ele começou então a sofrer, a levar tombos. Então, ele perdeu a presença de Deus por causa do pecado. E o que pode nos afastar de Deus, irmão, hoje? Será que mudou alguma coisa? Irmãos, o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Ainda é assim. Eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Isaías 59, 2. Vocês podem abrir, por favor? Pode ler? Diz o seguinte, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades
fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, essa palavra aqui, ela é uma palavra que muito forte e ao mesmo tempo triste, porque levar uma vida de pecado é não receber o melhor de Deus. Levar uma vida de pecado é não ter o melhor de Deus aqui nesta terra. E eu não estou aqui pregando sobre pecado, eu estou pregando sobre prosperidade, amém? Eu creio que o povo de Deus é próspero. Quando nós olhamos, irmãos, para este mundo, o bispo comentou aqui agora há pouco sobre os jovens, e eu tenho observado, eu particularmente, eu gosto de assistir jornal. É jornal e canal do boi. Eu até falei isso aqui, meu negócio de televisão é jornal e canal do boi. E bateu um vento lá, levou minha antena parabólica, agora estou assistindo só jornal. Mas olha, já não tem mais graça. Assistir jornal hoje está ruim, porque às vezes a gente pensa até que os repórteres estão exagerando. Mas como o amor do homem pelo próximo tem se esfriado. Irmão, como o nível de violência está grande nesse nosso país, na nossa cidade. Irmão, isso tudo é falta de Deus. Isso é a presença do pecado. O ser humano tem buscado com o tempo um distanciamento de Deus. O ser humano, devido à sua independência, ao seu livre-arbítrio, ele tem buscado a independência de Deus. E essa independência de Deus está fazendo com que ele se perca totalmente de Deus. E eles estão fazendo coisas muito tristes para a gente presenciar nesses dias. Não é verdade, irmão? Estou falando besteira não está assim. Eu começo a assistir jornal, mudo de um canal, mudo para outro. Está tudo assim, o nível de violência está muito grande. Então, sobre este tema, irmãos, eu queria pedir permissão para a igreja, e eu queria, com muita humildade, com muito amor, eu quero falar de alguns temas, de alguns pecados que têm tirado a bênção da igreja, que têm roubado a bênção da igreja e que têm feito com que muitas pessoas vivam debaixo de uma servidão. Pessoas vivem sem contemplar o melhor de Deus aqui nesta terra. Então, assim como Deus, quando fez Adão, pôs ele para reinar, para administrar um paraíso, este propósito de Deus não mudou, ele continua nos amando. E o propósito dele é que nós possamos também administrar bem a nossa casa, o nosso trabalho, que nós possamos ser felizes por onde nós passarmos, que nós possamos ter nossos filhos em volta da nossa casa, que nós possamos nos dar bem com pai e mãe, que nós possamos ser felizes, que nós possamos ser mais do que vencedores em todas as coisas. Mas, infelizmente, estes pecados muitas vezes nos levam a uma vida de derrota. Então eu quero pedir permissão para a igreja para eu citar aqui alguns pecados que Deus ministrou no meu coração para eu trazer para a igreja. E eu não vou falar aqui de pecado de roubar, matar, de prostituição, de desonestidade, de mau caráter, não é nada disso. Eu vou falar de um pecado que tem aprisionado a igreja do Senhor e tem roubado as suas bênçãos. Amém, irmãos? O primeiro pecado que eu tenho observado que tem roubado a bênção da igreja é o pecado do ódio. É o pecado daquela pessoa que tem um coração não perdoador. É aquela pessoa que sofreu uma afronta, é aquela pessoa que foi injustiçada. Geralmente pessoas que foi vítima de violência sexual, de espancamento, de humilhações, pessoas que foram enganadas no seu passado, pessoas que foram abandonadas dentro de um relacionamento, né, um relacionamento conjugal. Geralmente essas pessoas nutrem dentro dela um sentimento, né, um sentimento de não perdoar aquela situação. E geralmente quando isso acontece, irmão, nós temos razão naquela situação, sabe? Geralmente quando a gente guarda esta mágoa, foi porque de fato nós fomos injustiçados. Mas ainda assim o Senhor quer que nós perdoamos, sabia disso? A palavra de Deus está lá no livro de Mateus 14:15, diz assim:
Pois se perdoardes as vossas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoardes uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém, irmão? Irmão, e o pior de tudo, que quando a gente guarda dentro de nós esse sentimento nos leva a ficar enfermos, nos leva a ficar doentes. Então, tem muitas pessoas que estão sentindo alguma coisa, vai no médico, faz exames e não consegue um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso. Aí, muitas vezes, o médico fala, olha, toma esse remédio aqui, essa medicação, que isso vai apaziguar, vai amenizar este problema. E a pessoa toma esse remédio, mas não consegue ser curada. Nós não podemos, irmãos, ficar guardando mágoa dessas pessoas. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados, para ser sarado, amém? E tem muitas situações, irmãos, que a gente não consegue perdoar. Pode ser que seja uma dessas. Pode ser que nós precisamos hoje entrar diante de Deus e falar assim, Senhor, me dê força para eu perdoar. Senhor, me dê força. Limpa o meu coração, meu Senhor. Limpa-me, Senhor. Porque tem situações que de fato nós fomos injustiçados, nós fomos humilhados, nós fomos talvez espancados. Isso pode ter acontecido há muitos anos. E a gente guarda esse rancor dentro da gente, sabe? Tem pessoas que recebeu, tem pessoas que sofreu uma injustiça lá quando tinha sua juventude, lá nos seus 17 anos, até hoje ele sofre com aquilo, sabia, irmão? Tem gente que vive assim, levando essa vida desse jeito. E este tipo de pecado, irmão, ele é inimigo da nossa fé. Ele nos afasta de Deus, e ele sempre se levanta como um gigante. Toda vez que você está querendo fazer algo para Deus, toda vez que você fala assim, a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu vou ser um líder de célula de êxito, toda vez que você se levanta diante de uma situação para tomar posse da palavra de Deus e se tornar uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, ele se levanta, ele se coloca diante de você como um gigante e fala, mas tem aquele negócio lá, ó, eu detesto aquela pessoa, não gosto dela. Então, irmão, pela força do Senhor, pela palavra de Jesus que foi pregada, hoje nós vamos sair daqui, se tiver alguém assim, nós vamos perdoar, amém, igreja? Vamos buscar força no Senhor para perdoar e sair daqui hoje levinho, assim, ó. A palavra de Deus fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Vamos sair daqui aliviados nessa noite, igreja? Igreja, tem outra questão, um outro pecado que rouba a nossa bênção. Eu, no final desta pregação, eu vou orar, eu creio que Deus vai fazer algo tremendo aqui nessa casa hoje. Eu creio que nós vamos sair daqui livre, leve e soltinho, sabe? Não vai ter nenhum peso mais a partir de hoje. Tem um outro pecado, irmão, que geralmente ele também nos afronta, que é o pecado do medo. Muita gente às vezes até pensa que isso não é pecado, mas eu não estou falando de pular de paraquedas não, sabe? Pular de paraquedas, eu acho que todo mundo tem medo mesmo. Estou falando daquele pecado, irmão, que nos leva a ter uma fé negativa, uma fé contrária, uma fé que destrói os nossos sonhos, uma fé que nos afasta de Deus, é uma fé que não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou. Esse pecado do medo, irmão, eu vou falar um pouquinho dele, porque eu já fui medroso. Eu já tive medo de muitas situações. Teve ocasiões que eu tive muito medo de fracassar, sabe? Meu sonho foi ser empresário. Eu tinha vontade de crescer como empresário, mas eu tinha muito medo de que pudesse não dar certo. Eu tinha medo, às vezes, de envelhecer e não ter dinheiro para o futuro, sabe? E eu ficava com aquilo dentro do meu coração. E eu acabava que, devido a esse meu medo, eu oprimia quem estava perto de mim, porque eu pedia alguém para fazer algo para mim, e logo em seguida eu estava ali em cima dela olhando, você já fez bem feito. Meu irmão, eu oprimia as pessoas, e eu não tinha este entendimento de que isso é uma forma de pecado. Então eu tinha medo de não conseguir passar numa faculdade,
eu tinha medo de não crescer, eu tinha tantos medos na minha vida que eu falei, Senhor, e isso tirava a minha paz, irmão. Quantas vezes eu deitava na cama e ficava assim até 2 horas da manhã acordado, pensando em algo que ia acontecer no dia seguinte, e muitas vezes nem acontecia. Amém, irmão? Estão entendendo, irmão? Amém? Então, hoje é dia de libertação, é dia de cura, é dia de perdoar as pessoas, é dia de tomar esta palavra do Senhor, porque o Senhor nos fez ousados, o Senhor nos fez cheio de poder e de autoridade. Amém, irmãos? Irmãos, eu também observo que tem um outro tipo de pecado que nos impede de crescer diante de Deus. É o pecado da culpa. Tem gente que aconteceu uma situação com ela em que ela carrega culpa a vida inteira. Irmãos, a culpa não é de Deus para nós não, nós já fomos justificados, amém, irmão? O Senhor Jesus já nos perdoou e já nos libertou, amém? Então tem pessoas, irmãos, que morreu um ente querido dele há 10 anos atrás e ele não pôde ir lá no enterro, até hoje ele está se sentindo culpado. Alguma situação assim que não dependia da sua força, não dependia de você, e você não conseguiu ajudar uma pessoa, não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer para ele, para ajudá-lo, e você não conseguiu e fica guardando esse remorso dentro de você. Irmãos, eu conheço um caso de uma mulher que ela, antes de casar, ela traiu o seu namorado, e depois casou e ele era um homem muito bom, um marido muito bom, e ela carregou essa culpa a vida inteira. Ela chegou a ficar doente, tanto sofrer com essa culpa. Irmãos, eu quero falar para você, ninguém aqui é culpado de mais nada, as nossas culpas já foram todas perdoadas, amém, irmão? Nós precisamos lançar isso fora de nós, porque isso não pertence a nós mais. Está entendendo, irmão, essa questão aí dessa culpa? Nós precisamos nos perdoar. Isso é um requisito muito importante para nós chegarmos diante de Deus e crescermos diante de Deus. Crescer na nossa casa, nos tornarmos uma pessoa melhor. Nós precisamos de fato nos livrar desta culpa, amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar também de um outro pecado, que é um pecado da inferioridade. Muita gente tem complexo de inferioridade, sabia disso? Eu li aqui agora há pouco que o Senhor nos fez para vencer, para reinar. O Senhor pagou alto preço por nós, e ainda assim tem gente que se sente muito pequena. E eu gosto de citar o meu exemplo, porque eu fui um desses. 2 desses pecados aqui eu carreguei durante muitos anos da minha vida, e esse aqui foi um deles. Eu me sentia pequeno, quando tinha alguma necessidade que eu falasse com algum rico, eu não sei, parece que eu tinha medo de gente rica, sabe? Eu chegava no escritório dele, quando eu começava a entrar, minha mão começava a suar, eu começava já a tremer, eu sofria com aquilo, porque eu me sentia inferior a eles. Irmãos, eu sofri muito com isso na minha vida. Irmão, mas nós sabemos que todos nós viemos do pó e para o pó voltaremos, não tem exceção não, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser qualquer pessoa. Hoje eu me vejo assim, eu já não tenho mais, o Senhor me libertou disso. Hoje eu posso chegar diante de um juiz, eu posso chegar diante de um grande empresário, eu posso chegar diante do governador, diante da presidenta, se for preciso, eu posso chegar diante do homem mais rico desse mundo, e eu já não carrego mais esse fardo da minha vida, da inferioridade, sabia disso, irmão? E a partir de hoje nós vamos ser libertos disso, se tiver alguém assim, tá bom, irmão? Irmão, geralmente, irmão, o passado nosso, muitas vezes nos leva a carregar esse fardo. A minha criação, por exemplo, foi uma criação muito severa, meu pai disciplinava demais, e isso me fez nascer em mim este pecado da inferioridade, eu me sentia muito pequeno. Geralmente pessoas que foram rejeitadas, pessoas que tiveram algum trauma, ele se sente inferior às demais pessoas. Mas olha,
O Senhor Jesus nos fez todos iguais, não existe acepção de pessoas, nós todos somos vencedores diante do Senhor, amém, igreja? Irmãos, então, eu quero colocar esta situação, este pecado, esta situação que a gente muitas vezes carrega diante do Senhor nessa noite, e pedir para que Ele venha, meu irmão, nesta noite, fazer a obra dele nesta casa, amém? Eu queria falar para vocês que Deus nos fez para sermos prósperos, Deus nos fez para sermos grandes, amém? Hoje, independente do seu pecado, independente da sua dificuldade de estar diante de Deus, eu quero falar, Deus vai perdoar tanto esse quanto qualquer um outro. Porque aqui está dizendo assim, ó, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, amém? Lá no livro de João também, João 1:9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, amém? Irmão, hoje é dia de confessar, hoje é dia de se derramar diante de Deus, hoje é dia de ajoelhar e falar, Senhor, eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Hoje é dia de falar igual Jacó falou para o Senhor. Falou, Senhor, hoje eu luto com o anjo, mas eu não saio daqui sem a minha bênção. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui melhor do que quando eu entrei. Eu quero sair daqui sentindo a tua presença. Amém, irmão? Nós vamos sair daqui livre hoje, sabia disso? Nós vamos sair daqui hoje crendo que o Senhor nos fez para vencer, para prosperar, para sermos felizes. Porque a felicidade, a graça, a paz de Deus está sobre nós, irmãos. Nós precisamos apenas nesta noite tomar posse disso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Vamos viver uma vida plena diante do Senhor a partir de agora. Amém?